Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Lu e aqui no meu canal eu trago para vocês muitas dicas de doce personalizado. Hoje eu trouxe para vocês essa turminha divertida que são os bolos fofos. E melhor do que isso, eu trouxe para vocês uma opção até para quem não sabe mexer com chocolate, porque você pode usar bombom sonho de valsa para fazer essa lindeza. Então fique comigo até o final para aprender essa decoração. Ah, e não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Então vamos lá! Vamos começar já com os nossos bombons. Isso mesmo. Hoje a gente vai usar bombom sonho de valsa para fazer os nossos personagens. Essa é uma ideia para quem não sabe trabalhar com chocolate ou então quem quer ter mais uma opção de doce para as festinhas infantis. Eu tenho aqui um público que faz muito docinho para os próprios filhos, né? Faz os próprios docinhos da festa. Então essa aqui é uma opção muito simples. Você não vai precisar se preocupar em comprar chocolate, qual marca comprar, se eu vou temperar, se eu não vou temperar. E o bombonzinho sonho de valsa, ele já é conhecido por vocês, pode ser tanto sonho de valsa quanto ouro branco. E como ele é bem redondinho, dá para fazer vários rostinhos de personagens e é muito fácil. Eu já estou aqui com as cores separadas de cada personagem que nós vamos fazer. Nós vamos fazer 3 rostinhos hoje. Eu usei os corantes roxo com rosa cereja para chegar nesse tom aqui, desse roxinho bem forte. Eu usei o azul royal para fazer essa tonalidade e o amarelinho puro para fazer essa tonalidade. E eu vou usar também em alguns detalhes o preto, o branco e o rosinha. Então já deixei tudo aqui separadinho para a gente começar a trabalhar. Vamos começar com o amarelinho. O amarelinho é aquele que é o leãozinho, sabe? E aí você vai pegar a sua pasta americana. Pode ser feito também com pasta de leite ninho, tá, gente? Muita gente me pergunta. Pode também, fica ótimo. E aí você vai sovar bem para deixar ela mais elástica. E aí a gente vai abrir com um rolinho. Você não precisa abrir ela muito grossa, tá? Você vai abrir ela direitinho. Só cuidado para não abrir muito para ela não rasgar. E aí nós vamos sobrepor o bombom com essa pasta, como se a gente fosse cobrir um bolo, sabe? Você abre e joga essa pasta por cima do bombom. E com as mãos você vem marcando a pasta em volta para ela aderir ao doce e ela fica bem justinha, tá vendo? E aí depois nós vamos tirar o excesso. Você pode tirar o excesso com uma estequinha, com estilete, ou você pode usar um cortadorzinho redondo maior aqui que essa circunferência aqui, para poder tirar o excesso da sua pasta americana. Agora eu dou uma apertadinha aqui, ó, embaixo, porque essa parte aqui ficou mais larguinha, e eu dou uma ajeitadinha aqui com as mãos. E pronto, meu bombonzinho já tá todo cobertinho, tá vendo? Essa pasta que sobra, a gente amassa ela de novo e guarda para usar depois, não joga fora não. Você só vai jogar a pasta fora se ela estiver suja de chocolate, tá, gente? Se ela não tiver, você pode aproveitar. Eu vou pegar 2 pedacinhos agora para fazer a orelha do nosso leãozinho. E aí é bem simples, você faz uma coxinha e aí você cola aqui em cima, dando uma pressionada para grudar e fazer a orelhinha. Não precisa fazer tão pontuda como eu fiz aqui, porque a orelhinha do leãozinho ela é até mais arredondada, né? Eu acabei deixando ela muito pontudinha. Mas deu para vocês entenderem, né? Você faz uma bolinha, depois uma coxinha e pressiona aqui em cima para colar. Você pode passar um pouquinho de água. Agora, para fazer o focinho, a gente vê na imagem que o focinho dele é um amarelo mais clarinho. Então, vou pegar um pedacinho desse meu amarelo aqui, vou misturar com branco, para deixar uma pasta um pouquinho mais clarinha. E aí a gente vai abrir e cortar com um cortadorzinho redondo. Você pode abrir ela um pouquinho mais grossinha e usar aqui um cortadorzinho redondo. E aí depois que você cortar, é só colar aqui no centro do rostinho. Para fazer a marcação da boca, eu vou usar essa esteca de boquinha aqui e fazer 2 marcações, uma para cada lado. Assim a gente tem a boquinha do nosso leão. E para fazer o nariz, eu vou usar a pasta rosinha mais clara. Eu faço uma bolinha
e colo aqui em cima da marcação da boca. Esse mesmo rosa eu vou usar para fazer a partezinha de dentro da orelha. E eu também pego um pedacinho bem pequenininho, faço 2 bolinhas, 2 coxinhas e colo aqui na orelha. Como ele já tá pegando forma, já tá uma gracinha, tá vendo? Agora vamos fazer os olhos. O meu leãozinho, ele tem um olho aberto e um olho piscando. Então, eu vou pegar minha pasta branca e com o cortador redondo eu vou cortar um círculo. Não precisa ser muito grossa essa pasta, tá, gente? Esse círculo. Você abre ele mais fininho, faz o círculo. Eu tirei só um excessinho aqui de baixo, porque o olho embaixo ele é mais retinho. E a gente cola aqui em cima do focinho do lado direito. E aí é só pressionar que ele vai colar. Se por acaso a sua pasta estiver mais seca, você pode usar água ou cola de CMC para poder grudar uma pecinha na outra, tá? Aqui não tá precisando, por isso que eu não tô usando. E aí agora eu vou pegar um pedacinho do amarelinho, da própria cor do leãozinho, para poder fazer a parte de dentro do olho. Fiz uma bolinha, colei aqui sobre o branquinho. Agora eu vou fazer a parte pretinha do olho, que é uma bolinha menorzinha ainda, e colocar ela aqui no meio. Lembrando para vocês de sempre quando vocês forem fazer o olhinho, vocês não usarem uma pasta muito grossa, porque senão o seu doce ele vai ficar com um acabamento muito grosseiro. Então você coloca pouquinha pasta, se você precisar você pode acrescentar mais um pouquinho depois, mas sempre começa com um pouquinho, tá? Para fazer o outro olho piscando é mais simples ainda. Eu vou pegar aqui a minha pastinha preta, vou fazer 2 tirinhas. Vou colocar aqui como se ele estivesse piscando. Eu vou passar um pouquinho de água aqui onde vai ficar o olho e eu vou colar aqui com bastante cuidado para não manchar. E fica assim o olhinho dele piscando. Eu vou aproveitar também aqui a pastinha preta para fazer as sobrancelhas do nosso leãozinho. E também é bem simples, faz 2 tirinhas, corta do mesmo tamanho e cola aqui em cima dos olhos, uma de cada lado. Outro detalhe importante que não pode faltar nos seus bonequinhos é fazer o ponto de luz no olho. E aí eu peguei uma pasta branca bem pequititinha e colei aqui na parte preta do olho. Isso já dá uma vida pro seu personagem, parece que ele tá te olhando de verdade, sabe? Se você não conseguir fazer com pasta, pode fazer também com corante branco, glacê real, chocolate, tanto faz. E agora, para finalizar, a gente vai fazer o rabo do leão. E aí eu fiz uma tirinha aqui um pouco mais grossinha. Cortei e aqui na pontinha eu coloquei um pedacinho de pasta rosa para fazer a pontinha, né, do rabo do leão. E aí a gente cola aqui, ó, na lateral, tira o excesso. Aí vocês pressionam para ele grudar bem aqui no doce. E prontinho, nosso leãozinho já tá pronto. Vou colocar ele numa forminha para vocês verem como é que fica. Olha que gracinha, gente, que ficou o nosso leãozinho. Gostaram?
Agora vamos fazer o gatinho, que é esse aqui azul. E é a mesma técnica do outro. Nós vamos abrir a nossa pasta azul e cobrir o nosso bombom, como se fosse cobrir um bolo. Envolveu todo o chocolate, corta o excesso e aí depois você vai pressionando com os seus dedos para ele poder aderir bem e não ficar folgado, né? E aí você vai com o dedo, você vai pressionando aqui do lado para ele poder ficar bem justinho, bem cobertinho, direitinho. Vou pegar 2 bolinhas para poder fazer as orelhinhas. E a mesma coisa do outro, bolinha, coxinha, e aí você cola aqui na parte de cima, pressionando para ele poder ficar bem grudadinho, bem coladinho. Vou passar um pouquinho de água aqui em cima para poder grudar e pressionar. E aí a nossa orelhinha ela já fica bem grudadinha aqui em cima, tá vendo? E aí, igual a gente fez com o outro, vou pegar aquele rosinha clarinho para poder fazer a parte de dentro da orelhinha. E aí, com 2 bolinhas menores, a gente faz bolinha, coxinha, e aí a gente cola na parte da frente da nossa orelhinha. Esse aqui ele não tem focinho igual ao leão. Então a marcação da boca a gente vai fazer direto no bombom, usando aquela estequinha de boca. E a gente vai fazer igualzinho da outra vez, uma marcação de cada lado, direto aqui no bombom, um pouquinho mais embaixo, tá vendo? Do rostinho. Pronto, agora a gente vai fazer os olhos. O narizinho a gente vai deixar para depois, porque esse bonequinho aqui ele tem óculos. Então a gente vai primeiro fazer os olhos. E aí a gente vai abrir a pastinha branca e fazer 2 círculos. Tira o excesso de baixo para ele ficar com a parte de baixo do olho um pouquinho mais quadradinha. E aqui eu vou colar esses 2 círculos um pouquinho mais separado um do outro, porque ele tem um óculos, tá? Não coloca o olho muito junto, senão não dá pra gente fazer o óculos depois. E aí a gente também vai usar o próprio azul para fazer a parte de dentro do olhinho e depois a outra bolinha preta para concluir o olho. Para fazer o óculos, eu tenho esse kit de cortadores aqui de óculos, que é da Blue Star. E eu vou usar esse maior aqui para poder fazer o nosso óculos. Se você não tiver um cortadorzinho de óculos, você pode fazer à mão mesmo, só fazer tirinhas fininhas e colocar em volta dos olhos, ou até mesmo com a caneta. Você pode pegar caneta comestível ou pincel fino com corante e passar ali em volta do olho para poder fazer o óculos, tá? Esse daqui ele me facilita, então vou usar esse cortadorzinho. Eu usei o maior, tá vendo? Aí ele tem a parte de fora e a parte das lentes também. Esse cortadorzinho ele é ótimo. Dá pra fazer de vários tamanhos. E aí eu cortei aqui com a minha pastinha roxa. E agora eu vou colocar ele aqui no nosso bonequinho. E aqui eu vou ter que dar uma ajeitada, né? Pra poder ficar aqui certinho. Por isso que eu falei que não era pra gente fazer os olhinhos muito perto, porque senão a gente não ia conseguir colocar o óculos aqui no meio.
Mas olha como é que ficou bem direitinho, ó. Aí eu vou dando uma ajeitadinha aqui para ele não ficar torto, né? Porque a parte de baixo do nosso óculos, do nosso gatinho, ele é um pouquinho mais reta. Então eu vou dar uma ajeitadinha aqui para poder deixar ele bem certinho no rostinho do nosso gatinho. E agora sim eu vou usar o rosinha para fazer o nosso nariz. O nariz eu vou colocar ele bem aqui embaixo do óculos, tá vendo? Ele vai ficar no finalzinho do óculos, chegando na boquinha do gatinho. Coloquei agora o pontinho de luz no olhinho dele para dar aquela vida no rostinho. Agora nós vamos fazer a sobrancelha. Passei um pouquinho de água aqui em cima e vou colar uma tirinha preta de cada lado para fazer a sobrancelha. E agora eu vou colar o rabinho aqui do lado. E a mesma coisa, faz uma tirinha fina e cola aqui do lado. Ah, gente, olha como que ficou lindo o nosso gatinho. Viu como é bem facinho de fazer, que tá sendo bem rápido de fazer? Vamos colocar ali na forminha também, para ir secando. E vamos continuar com os nossos bichinhos. Esse terceiro personagem agora vai ser o polvo. E aí, igualzinho os outros, vamos abrir a nossa pasta e colocar por cima do nosso bombom. Cobri o meu bombonzinho e com meus dedos eu venho aqui apertando para aderir bem e tiro excesso com o nosso cortador. Viu como é bem fácil fazer com esse bombonzinho? Que aí você já pula aquele processo de ter que derreter chocolate, comprar forma de bombom. Essa ideia é bem legal para você fazer em casa. E agora que a gente cobriu, vamos começar fazendo a boquinha, que também é direto aqui no bombom, ele não tem focinho. E é uma boquinha normal, não precisa fazer duas marcações. Você vai fazer uma boquinha normal. E agora nós vamos fazer os olhos. Então eu vou abrir a minha pasta branca, vou fazer 2 círculos e vou colar aqui no meu rostinho, um pouco mais acima da boca. Vou pegar aqui a minha pasta roxa e vou colocar um pouquinho de branco para dar uma leve clareada na minha pasta para poder fazer a parte de dentro do olho, porque esse roxo aqui tá muito escuro. E aí nós vamos fazer a parte de dentro do olhinho e depois a parte preta. E não esquece de colocar o pontinho de luz. Então agora nós vamos fazer os tentáculos do nosso polvinho. Eu vou fazer 4 bolinhas do mesmo tamanho. E aí depois eu venho fazendo coxinhas. O processo é sempre esse: bolinha, coxinha. Veja se eles estão todos do mesmo tamanho. E nós vamos colar aqui na parte de baixo do nosso rostinho. E como esse bombom ele tá deitadinho, eu vou fazer com os tentáculos virados para cima, tá?
Então a gente começa colando pelo meio 2, depois eu colo os 2 da ponta. E agora eu vou fazer os bracinhos, que são 2 bolinhas menores. Eu faço também bolinha, coxinha, e eu vou colar aqui do lado, só que elas viradinhas para cima. Olha como ficou uma gracinha nosso polvinho. Esse foi o mais fácil de todos, viu? Mais rapidinho. Vou colar aqui também uma sobrancelha, né, para ele, para poder finalizar. Você achou que ia ser tão simples assim? Foi muito fácil, fala a verdade. Olha como é que ficaram lindos os nossos personagens do Bolo Fofos em Bombom Sonho de Valsa. Ele agora tem vindo mais crocante. E eu fiz o teste, deixei eles prontos aqui num potinho fechado. E eu consumi eles depois de 7 dias e eles ainda estavam crocantes. Então você pode fazer com antecedência, deixa tudo guardadinho num pote, né? E aí você coloca na sua festinha que já vai ser sucesso. Você pode fazer todos os personagens. Aqui eu dei a ideia de você fazer esses 3, mas você pode fazer todos os personagens. Bom, gente, então é isso. Olha como é que ficaram lindos os nossos bombonzinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar com todo mundo, mandar para todas as suas amigas que eu vou ficar muito feliz. Um beijo e até o próximo vídeo.